it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bem-vindo a todos que têm nos ouvido. Esse é o episódio número 3 do nosso podcast, Retrocomputaria, onde nós sempre lembramos que velho é o seu PC. Nesse episódio nós vamos estar tratando de micros asiáticos. Está falando de computadores produzidos no Extremo Oriente. Eu sou Ricardo Pinheiro e junto dos meus amigos César Cardoso e João Cláudio Fidelis vamos estar falando sobre essas máquinas de olhinhos puxados que vieram lá do outro lado do planeta, que tem algumas curiosidades bem interessantes que nós vamos estar trabalhando ao longo dessa conversa que nós vamos ter. Olá, gente. Meu nome é João Cláudio Fidelis e estaremos desta vez para falar as máquinas do outro lado do mundo. Máquinas, algumas que vocês conhecem bem, outras que vocês nunca imaginaram que existiam. Eu sou o César Cardoso. Finalmente conseguimos gravar no escritório, os três juntos. Exatamente. E esse é provavelmente o mais interessante nesse nosso início de podcast. São justamente os micros mais desconhecidos de fora do Oriente, particularmente fora do Japão. Nós vamos falar também algumas coisas de Taiwan, Hong Kong e até de Coreia. Então tá, podemos começar? Vamos dar uma geral então pelo continente, certo, César? Igual que a gente fez no episódio europeu. Primeiro, para situar o nosso ouvinte, apesar do nosso episódio ser Extremo Oriente, o foco é o Japão, porque o Japão foi um grande polo, né, de computadores pessoais, e temos alguma coisa de Coreia, temos alguma coisa de Taiwan, temos alguma coisa até de Hong Kong, e aí a gente começa pelo, na minha opinião, o mais insólito desses computadores todos, que é o Samsung SPC1000. Aqui há um grande questionamento. Será que ele é o pai do MC1000, da CCE? Aliás, o que a gente vai acabar lançando nesse episódio, vamos lançar um concurso, né? Vamos lançar um concurso, sortear algum brinde. Quem descobre quem é o pai do MC1000, da CCE? Até porque já é uma dúvida que já rolou no episódio europeu, está agora nesse episódio sobre a Ásia e vai rolar no episódio do Brasil. MC1000, o nosso ilustre desconhecido, né? Quem vai desvendar esse mistério que já dura há mais de 20 anos, né? Mas voltando ao SPC1000, o SPC1000 é um produto da Samsung. Em 82 a Samsung não tinha força que tem hoje em termos de mercado. O coreano ainda era visto como o japonês nos anos 60 e o chinês hoje em dia, ou seja, um mero copiador que não agregava valor. E as especificações do SPC1000 eram estranhamente muito semelhantes ao MC1000 da CPU, que era 80, a RAM, os modos gráficos, os modos de texto, a ROM, a utilização de... o AY, né? O AY. O AY. Lembrar que o AY que a gente citou é o AY... A Y3 80910. É da GI. E esse é um dos micros que podem ser pais do MC1000. Teve um sucesso basicamente pouco saiu da Coreia. Uma curiosidade sobre ele é que o BASIC foi desenvolvido pela Hudson Soft e foi um micro que pouco saiu da Coreia. Não só pouco não saiu da Coreia, ele praticamente não saiu, né? E depois a gente vai colocar, inclusive, uma coisa muito interessante, tem na Wikimedia Commons uma série de fotos do SPC1000, inclusive um joypad, expansões em fita, cartucho, essas coisas todas. Vai estar no nosso show notes. Vai estar no nosso show notes. E aí a gente termina o nosso passeio pela Coreia. A gente não atravessa ainda o mar do Japão. Só um detalhezinho que eu ia falar, que a grande diferença entre o Samsung SPC1000 e o MC1000 é o fato que ele, como vários micros, tanto europeus quanto japoneses, ele tinha um gravador cassete embutido, coisa que o MC1000 não tinha. E aí, descendo a costa chinesa, descendo o Mar da China meridional, a gente para em Hong Kong, que à época era uma possessão britânica. A Inglaterra devolveu a China em
se não me engano, em 1997, não foi? Isso, 97. Ou seja, os chineses lá falavam mais inglês que chinês. E que era a base de uma empresa americana, que era a Spectra Video. Depois nós vamos falar no episódio de MSX, mas que ela fez um pré-MSX, digamos assim, que é o SV318, que é muito parecido em termos de especificações. A diferença é que você não conseguia rodar programas de MSX no 318 e em vez daquelas teclas de cursor tinha um joystick. Ah, eu lembro de ter visto o joystick. Eu lembro que eu achei o máximo. Achei isso fantástico. Pra jogar já é uma maravilha. Era meio considerado pré-MSX, pelo fato de ser muito parecido, embora não rodasse. E acabou se tornando até um experimento para a Spectra Video lançar o MSX dela mesmo, foi o 328. Passando, agora sim, vamos cruzar o mar. Você não ia falar também daquela O Multitech, Exato. que é de Taiwan. A Multitech hoje em dia tem o nome de... Acer. Mas na época era Multitech. Ela lançou 3 computadores da linha MPF, né, que vinha de Microprocessor. Microprofessor. Isso. Meu Deus do céu. Entendeu? Coisa horrenda. Né? O MPF-1 era mais um computador para ensinar microprocessador, microeletrônico e etc e tal. Era um kit igual vários kits que foram vendidos na Europa e nos Estados Unidos? Lembrava, não era o kit, era mais voltado para o mercado educacional e era muito simples, né? Tipo, 2K de RAM, né? 2K de ROM, não tinha modo gráfico, tinha um Zilog, né, rodando a 1.8, né, e né, etc e tal. Não era nenhuma potência, mas era um micro barato. Você conseguia $150. O segundo da linha, que foi o MPF2, esse é o mais interessante. É o mais conhecido no Brasil, né? Mais lembrado no Brasil por ser nada mais nada menos que o pai de um micro que foi produzido no Brasil. Isso. O TK2000 da Microdigital. Também conhecido por muitos como a maçã furada, maçã podre, maçã corroída por bicho e coisas do tipo. O MPF original tinha 2 teclados, um na case do sistema e outro destacável. Caramba, podia usar 2 teclados. Pra quê? O cara tinha 4 mãos para o usuário? Enfim, de repente o cara queria uma certa distância, queria colocar no colo, mas enfim. Seria por acaso porque ele, por ser uma máquina oriental, ter um teclado padrão nosso e o outro padrão chinês, com teclado com caracteres chineses? Aparentemente não. Os 2 teclados eram teclados clássicos, latinos, né, QWERTYzão. O grande detalhe do MPF2 era que, em termos de especificação, ele era muito parecido com o Apple II+. Ele era muito parecido, não era completamente igual. Fundamentalmente, a ROM era diferente, né, mas tinha algumas coisinhas aqui, né, por exemplo, aquela coisa clássica, né, 16502 da Morse Technology, rodando a 1 MHz, 40x24 modo texto, 40x48 ou 280 por 192 em modo gráfico, né, saída externa, né, tinha uma interface de disco. O Basic era compatível com a AppleSoft, mas não era 100% compatível. Você não conseguia rodar os programas direto, você tinha que portar, e tinha algumas diferenças que dificultavam ainda mais se você fosse trabalhar em binário. O modelo 3 era aparentemente mais compatível com o micro que ele queria emular, que era o Apple IIe. No entanto, o Pro2 você não podia rodar sem que ele fosse patchado. Você né? tinha que fazer remendo no ProDOS para poder funcionar. Primeiro porque a Apple colocou no ProDOS, no código de iniciação, procurar pela string Apple na ROM do monitor. Né? Se você acha que a Apple sempre fez soluções bonitinhas, não. É, né? E o Apple IIe, ele podia vir com 64K, 65K, quando você usava o cartão de 80 colunas, ou 128K. O que acontecia é que o ProDOS ele checava, se tinha mais de 1K que chama de aux RAM. Memória auxiliar, né? RAM auxiliar. A memória RAM auxiliar, ele criava uma RAM disk. 64K. Como o MPF3
tinha 66K, somente o modelo 312, que foi um de modelo, tinha 66K, ele achava que tinha 128 e queria criar a RAM Drive de 128, porque ele não sabia que existia essa possibilidade. Ou era 64, ou era 65, ou era 128. Aí você tinha que também partilhar o ProDOS para não partir do princípio de que era 128K. Isso me lembra em termos de MSX, o pessoal pateando o MSX DOS 2 para poder carregar ele na Mega RAM, com micros que tivessem somente Mega RAM, e poder carregar ele lá e ele poder ser executado. Foi um patch, inclusive, feito por um cara aqui do Rio de Janeiro, na época, o Miguel Freitas. Isso. Que Deus o tenha em bom lugar, já que ele tomou Doril e sumiu. Ou morreu, ou sucumbiu à PUC. Tornou-se um filho da PUC e desapareceu por aí. Né? E aí a gente finalmente chega no Japão. Que aí no Japão a coisa fica divertida. E aí no Japão, vamos de novo começar os mais bizarros do Japão? Com certeza. Antes de entrar no que interessa. Vamos começar pela SEGA? Lembra? SEGA, fabricante de videogame, todo mundo conhece. Lembra da SEGA por conta do Master System, Mega Drive, Dreamcast, o Saturno e outras plataformas. Também fabricou computador, né? Nesse caso, o SC3000 e o SC3000H. Agora é o seguinte, a SEGA, o primeiro videogame dela, ao contrário de muita gente pensa, não é o Master System, é o SG-1000. O SG-1000, na época, teve uma versão computador. Aliás, isso até tem um paralelo no Ocidente, porque o SG-1000 e o ColecoVision são muito semelhantes internamente, tem exatamente a mesma configuração, e tem um grupo australiano, ambos foram comercializados na Austrália, tem algumas empresas australianas fizeram um cartucho que compatibilizava jogos do SG-1000 para o ColecoVision e vice-versa, de tão parecido que eram. Pois bem, assim como a Coleco fez o Adam, a SEGA fez o SC3000, que era um micro bem simpático em termos de visual. O detalhe é que o comprador tinha que ficar esperto porque o SC3000 ele não vinha com ROM interna, ele tinha que ter um cartucho em ROM, e se você quisesse colocar um BASIC, você tinha que ficar esperto porque tinha um cartucho com 1K de RAM, um cartucho com 16K de RAM e um cartucho com 32K de RAM. Ele não tinha uma RAM interna. Ele não tinha memória RAM, ele tinha que comprar o cartucho e colocar. O cartucho já vinha com memória RAM, e aí quando você colocava, o cartucho ele reconhecia a cartucho memória. Que vinha um interpretador BASIC. Isso. Com memória também. Isso. E tinha 16K de VRAM. Em resumo, ele era basicamente o SG-1000 com teclado. Aí você colocava o cartucho e ele virava um micro completo. E aí a SEGA enchia a boca e falava que tinha 48K de RAM, desde que somando os 16K da VRAM e os 32K do cartucho mais poderoso em BASIC. Não, nada espantoso. Eu tenho um dos meus MSX, como eu falei lá no episódio 0, MSX da Philips, tá lá na caixa. Ele tem 256K de RAM. São 128 de VRAM, 128 de RAM. Já não é de agora, já vê que não é de agora que as empresas pegavam e levemente ludibriavam o usuário. Em termos de hardware, o SC3000 era bem parecido com o MSX, usava um Z80, era um clone, era um NEC, e usava um TMS 9929. O do MSX 9928. E o som usava um SN 76596 da Texas. O MSX usava o AY. Mas do resto daquela coisa, fazia 256 por 192, modo gráfico, etc e tal. E era fundamentalmente um SG-1000 com a possibilidade de rodar um cartucho RAM, né, com BASIC e um tecladinho. Interessante que o SG-1000 teve muitos jogos do SG-1000 e também do SC3000 que foram portados para MSX, né? Foi exatamente o que eu ia dizer. Muitos jogos que a SEGA fez, ela não fez exatamente para o MSX. Ela portou do SC-1000 para o MSX, por causa da similaridade entre as máquinas. O grande jogo do SG-1000 e o SC3000 que tem no MSX e que não é da SEGA é o Gun Cave da Compile. Esse jogo foi feito para o SG-1000 e o SC3000. O Gun Cave que foi conhecido muitas vezes na época como Nemesis de pobre. Exato. Esse jogo também não é originário do MSX, não é exclusivo. Muita gente gostava desse jogo, eu incluso, sabe que a origem dele é desse computador e dessa linha de videogame. Agora vamos pro Sword M5, certo, César? Bom, o Ricardo vai contar um pouquinho da Sword. A Sword, se eu não estou errado, ela também era uma empresa de música, né? Fabricante de teclados eletrônicos, teclados musicais. Que já é curioso, né? Uma empresa de teclado fazendo computador. Tudo bem, a Yamaha também produziu micro, trabalhou com micro. A Roland produziu micro, se eu não estou errado. A Roland eu não tenho certeza. Enfim, depois a gente checa isso. A gente pode checar isso.
era muito parecido com o MS, muito parecido com o MS, né? No sentido que usava os 80, usava um 99-29 ou 99-19 ou 28, dependendo, né, do país. Usava também um SN da Texas Instruments, como para áudio. Você tinha usar um cartucho em RAM. Cartucho com o Basic também, né? Era um computador leve, pequeno, no sentido de que ele tinha 800 gramas. Detalhe, só o Power Supply pesava 1 quilo. Nossa. Só a fonte pesava 1 quilo. Só. A RAM, você podia fazer o upgrade da RAM. Tinha essas coisas por 192, tinha 32 sprites. Também a ROM o Basic não era em ROM, era ROM, você tinha que baixar de um cartucho, plugava o cartucho Basic e rodava a partir dali. Tirando o Japão e a antiga Tchecoslováquia, também teve muitas vendas do Sword, não teve assim um grande sucesso, não teve uma grande marca. Engraçado que o que a gente pensa que o Sword, por ter certa presença na Tchecoslováquia, pensa que é um micro originalmente do leste europeu. Ah, não, é japonês. Isso é, pra mim, pelo menos, é uma coisa surpreendente. O Sword M5 e o SC3000, junto com o MSX, talvez foram os únicos 3 micros fabricados originalmente no Japão que chegaram a fora do Japão, né? A Austrália, no caso do SC3000, e o Sword na Tchecoslováquia. E o MSX em vários lugares. No resto do mundo. E aí, finalmente, a gente entra nas marcas mais conhecidas do Japão. A gente vai deixar para falar de MSX, a gente só vai citar a existência, né? O MSX vai ter um episódio só. Aliás, se deixar a gente falar, a gente vai fazer vários episódios sobre o MSX, que afinal de contas é o micro clássico que é o nosso mais querido, mas a gente vai, além do MSX, vamos falar de outros agora. Né? E qual o primeiro, César? A gente começa pelos mais conhecidos, de empresas que depois embarcaram na onda MSX, que a primeira é a JR100 da Panasonic, /Matsushita, /National, dependendo do país. /Technics, /Quasar, /Escambau A4. Dependendo do país e da época. Isso. Na época, para quem não se lembra, nos anos 80, a Matsushita Electric tinha diversas marcas, e cada uma dessas marcas, no Japão, a marca National era extremamente forte, não era tão forte no Ocidente, entendeu? A marca Panasonic no Japão também não era uma marca tão conhecida como era desse lado do mundo, e por aí vai. O JR1000 foi o primeiro da linha, foi um micro bem simples, né? Era um 1802, 0.9 MHz de velocidade, 16K de RAM e preto e branco. Preto e branco? Nem um pininho Não. de cor usaram? Não, era um de 81, inclusive, o JR100. Parece que eles demoraram um pouquinho para chegar lá, né? Demoraram para chegar a cor. O JR200, que foi o sucessor dele, era um JR100, né, já com 8 cores, né, com sintetizador de voz, tinha uma fita, o João já notou, que era comum no Japão os micros terem slot interno, cassete, mas também não era nada muito melhor. Tanto é que rapidamente a Panasonic acabou fazendo MSX. Ela foi uma das que começou o projeto de desenvolvimento da MSX. Uma das que bancaram. A Toshiba, ela lançou uma linha que começou com o Pasopia. Que ela se tornou uma marca da Toshiba para micros. O nome Pasopia ou Pasopia foi usado, inclusive, com o MSX também. Né? Que para um micro de 81 era um micro relativamente poderoso. Falava de uns 80A com 4 MHz, 64K de RAM, 16K de VRAM. Conseguia fazer até 640 por 200. Não devia ser nada barato. Não era uma coisa barata. Você tinha disco, né, tinha um modo terminal, etc e tal. Não era um micro que fez um grande sucesso, mas certamente montou o nome Toshiba. Começou o nome Toshiba na área da informática, né? Nós estamos dizendo Toshiba, não sempre Toshiba. E a Hitachi, que também lançou o seu 6885/Basic Master Junior. Nossa, Basic Master Junior. Isso, né? Também não era nada muito digno de nota, só que era um C800, né? Era um bico até mais barato, 16K de RAM. Mas enfim, vamos logo pro que interessa, que o nosso leitor tá perguntando, cadê Sharp, cadê NEC, cadê Fujitsu? Cadê MSX, né? Mas a MSX a gente vai comentar que, sabe, só lembrar que o MSX foi, de todas as máquinas com origem no Oriente, foi a que teve mais popularidade no mundo, foi a mais produzida, e não perca o nosso próximo episódio. Finalmente a gente vai falar desse que é o nosso
micro favorito. Como já dizemos, a gente tem que se controlar para não falar só dele, né? O MSX. Inclusive, começar dizendo sobre o que quer dizer a bendita da sigla. Mas não é assunto para o episódio 3, é assunto para o episódio 4. Vamos falar de qual agora? Fala de Sharp. Começando aqui a nossa sessão de notícias do episódio 3, nós estamos vendo aqui algumas notícias interessantes da área de retrocomputação, né, João? Sim. E aqui, primeira coisa, eu quero desejar um feliz aniversário. Ah, é? Pra quem? Nada mais, nada menos do que pra Lisa. Ou melhor, pro Apple Liza. Que no dia Liza. 5 de janeiro fez aniversário, que foi lançado exatamente nesse dia, em 1983. Ou seja, no último 19 de janeiro ele completou 25 anos. O Liza é uma máquina curiosa, né? Porque foi a primeira máquina que surgiu com interface gráfica. Comercialmente, máquina que veio com interface gráfica. Mas foi um grande fracasso da Apple, né? O problema é que ele custava no lançamento somente $10 mil, em 83. E dizem que ele só vendeu 10 mil máquinas. Ele estava bem à frente do tempo dele, já usava Motorola 68000 na época. 32 bits, né? 16/32 bits, num campo que as máquinas, a esmagadora maioria usava 8, então viu que ele estava bem à frente do tempo dele. Enfim, de qualquer maneira, parabéns para ele. Essa notícia, a fonte dessa notícia foi o Wired que deu. Toda essa notícia a gente vai colocar lá no show notes, a gente vai acrescentar. Mas uma coisa que é curiosa, João, que a gente tem visto muito agora na área de retrô, né, de retrocomputação, é que muita gente está lançando micros, relançando os micros daquela época, recriados usando chips FPGA. Para quem não sabe, o FPGA, a sigla quer dizer Field Programmable Gate Array. É um tipo de chip que é programável. Então ele tem um chip que está colocado na placa e esse chip é programável através de uma linguagem de descrição de hardware. Lembra vagamente uma linguagem de programação. Então você tem o VHDL como linguagem, tem o Verilog. Está sendo muito usado primeiro que não atinge uma grande velocidade. Os chips desenvolvidos dessa forma você não tem um desempenho muito alto e acaba tendo um alcance muito mais fácil para o pessoal hoje em dia que mexe com eletrônica. Então a gente tem de exemplos aí máquinas que trabalham, que são recriadas. Tem o Amiga com o exemplo do Minimig. A gente vai voltar a falar do Minimig mais à frente. O Commodore One, né, que recriaram o Commodore 64. Do MSX, o MSX on a chip. O né? famoso MSX on a chip. É famoso e caro, né, MSX on a chip. Né? E tá raro de achar um bicho desse. E a gente pegou uma notícia esses dias que estão fazendo isso com a Atari ST. Então, tem um grupo de desenvolvedores que estão fazendo. Eles já integraram, inclusive, os 68.000 a uma placa. Começaram em 2003 para reescrever, usando VHDL, reescreveram todos os chips customizados do Atari ST. E parece-me que eles já estão conseguindo, tendo alguma coisa interessante. Já montaram uma placa. A placa vem com um chip da Altera. Altera é um dos fabricantes de chip FPGA, o outro é a Xilinx. E a mesma do Onachip, inclusive. Ah, é verdade, o Onachip usa um Altera. Pô, é interessante, né? Mesmo assim, eles falaram que tentaram e há a opção de usar outros. Da Xilinx, da Lattice, da Actel, outros chips de outros. A Altera foi um deles que eles usaram. Agora, uma curiosidade é o seguinte, por causa de questões de patente, para debugar o sistema, para depurar, eles estão usando um emulador aberto do sistema operacional do Atari ST, que era o TOS. É um projeto, estou dizendo, é um projeto a longo prazo, mas é uma coisa interessante de se ver. O legal é que nós vamos ter novos velhos hardwares, né? É verdade, novos velhos hardwares, novos velhos emulados. Então dá para você montar uma máquina que seja, digamos assim, tem o look and feel da máquina anterior, mesmo sem ser ela, com hardware mais atual. E isso vale até uma discussão aí para o nosso leitor. E aí? Podemos considerar essas máquinas como sucessoras das clássicas antigas ou uma forma high-tech de emulador? Você mande e-mail pra gente e participe dessa discussão, que vai dar o que falar, hein? Ah, com certeza, porque entra uma questão totalmente filosófica. O que define um micro ser um micro? O que define, no caso, exemplo, o Atari ST ser um Atari ST? É o gabinete, é o teclado, é o todo conjunto? O que define ele ser o que ele é? Aí vamos cair pro campo da filosofia e aí ser ou não ser essa questão. Então a gente deixa pro leitor. Vamos deixar pro leitor porque a gente vai ter que puxar só uma discussão assim um dia desse, né? Ou seja, vamos deixar a banana com eles. A gente é bom nisso. Agora uma coisa que voltando a falar desses assuntos, uma coisa curiosa é a seguinte, todos os episódios a gente tem tomado cuidado de colocar uma trilha sonora baseada no tema do episódio. Então no episódio 1 nós trabalhamos com trilha sonora basicamente do Commodore 64, episódio 2 trilha sonora basicamente do Spectrum. Nesse episódio vocês estão ouvindo
micros asiáticos, então vocês vão ouvir música do PC-88. Aí estávamos olhando, batendo perna um dia desse na internet e encontramos o lançamento de um disco disponível para baixar na internet, que é basicamente interessante, de covers de músicas do The Smiths, a famosa, seminal banda dos anos 80, banda inglesa, tocados por chips de 8 bits. Eu tô curioso para ouvir Big Mouth Strikes Again. E os chips você sabe quais são? Que executam? Não. Provavelmente se a gente está falando de banda inglesa, provavelmente nós teremos aí o AY e o SID aí de cabeça, né? Pois é, eu tô curioso pra ouvir Big Mouth Strikes Again. Parece que dá pra você baixar o disco, tá disponível pra download, o disco inteiro. Eu vou baixar e irei ouvir daqui a pouco. Talvez depois da hora que vocês estiverem ouvindo isso aí eu já ouvi e num próximo episódio eu comento, muito bom. Mas se vocês puderem, peguem, o link vai estar aí com vocês. É impressionante, João, como tem coisa de música, como o nego tá desenvolvendo música usando esses chips. A cena chiptune está crescendo consideravelmente, inclusive no Brasil. Né? Aquele site que a gente já comentou, o Chimpanzé, né? Chimpanzé, e em breve vamos falar de mais sites aí de chiptunes que têm se despontado aí no cenário da internet, né? Cenário virtual da internet. Principalmente porque Chiptune tem um bocado de coisa interessante. Rende pra variar, rende mais um episódio. A gente tem assunto pra falar durante anos nesses podcasts, né? Sobre tudo que a gente vai falando, vai lembrando, dá pra falar mais um. Isso, rende um assunto bom pra próximo. Ferrou. A gente tem assunto aí até o fim do mundo, ou seja, dezembro de 2012. Já que você falou em chiptunes e eu falei de SID, uma notícia aqui que veio muito engraçada é um unboxing de Commodore 64. Bem, ou quase. Quase um unboxing, né? É bom lembrar, o unboxing, para quem não sabe, é o ato de abrir uma caixa, de desembalar um gadget. Então, se você for olhar, tem muita gente fazendo unboxing, tirando fotos e vai tirando. Alguns falam que isso é pornografia geek, pornografia nerd. O cara vai tirando cada um e desembalando, monando. Imagina a pornografia nerd daquele sujeito que abriu aquele espectro que nós comentamos no episódio 2, lembra? Isso, é isso que eu ia falar. Que no caso dos micros clássicos, achar um ainda na caixa lacrado é como acertar na loto. Então, rola uma pornografia mesmo e em breve vamos ter notícias aí igualmente dantescas daquele evento do molequinho do Gonzalo no Dreamcast. Como é que é? Nunca soube? Não. O cara, vamos dizer que se empolgou jogando e acabou indo quase por vias de fato com o videogame. Ai, meu Deus. O que foi altamente constrangedor quando ele chegou na assistência técnica. Com certeza. O videogame estava aberto com o exposto leitor na hora digamos, consumação do fato. Sim. Meu Deus do céu. Pois bem, vamos deixar esse detalhe de lado. Voltando para o unboxing com o Commodore 64, vamos dizer que O que a gente pode dizer sobre isso aí? As duas fotos que tem do unboxing, a gente vai botar o link. Uma definida... vamos falar do nome que é dado para a primeira. Antecipação. E a segunda seria... Seguindo, como posso dizer, a história do Dreamcast broxante? Quase isso. O tema é desapontamento, mas vamos deixar pros leitores verem. Dá o link, eu não vou dizer o que é, mas... Nem eu. Depois mande e-mails o que vocês acharam. João, falando de placa, a gente falou de máquina. A gente vai ter episódio falando de Amiga, que a gente ainda não fez, porque a Amiga tem uma história curiosíssima. Extensíssima, diga-se de passagem também. A gente vai ter que fazer vai ser um daqueles episódios grandes. Tem aquele projeto da placa Amiga One, que é uma placa, se não me engano, ela é padrão PC, monta num gabinete de PC, tem portas PS2, tudo. Tem uma nova versão da placa. Tava olhando lá no OS News, achei uma nova versão da placa. A X1000, né, se eu não me engano? X1000, que é uma modificação da placa original. É uma homenagem ao Amiga 1000, porque saiu há 25 anos atrás, e a placa que tem, ela vem com um processador PowerPC, dual core, 2 núcleos, segundo diz aqui no mínimo operando a frequência de 1,6 GHz. O pessoal que está desenvolvendo o Amiga OS 4, né? Por núcleo, a turma que está desenvolvendo o Amiga OS 4 deve estar delirando com o poder de processamento. Se o pessoal considerar ele sendo um micro clássico, aí vem aquela filosofia aí novamente, será o micro clássico mais potente de todos os tempos. Porque imagina uma máquina que é capaz de ter 400 milhões de instruções por segundo. Uma Amiga que opera 400 MIPS. O slot de barramento dele, tinha um slot no Amiga que era o Zorro, não era? Era o Zorro, tinha Zorro 2, Zorro 3. Esse é o Chorro. Nesse é o Chorro. Ele usa PCI Express X8,
ou seja, 1 gigabit por segundo no barramento. 2 gigabits por segundo no barramento. Dá medo. Com certeza. É assim, é interessante pra caramba. Padrão ATX, som 7.1, 10 portas USB. Se eu não me engano, ele tem até uma porta PCI Express, né? Pra placa de vídeo. Na verdade ele tem 4. Tem 4, mas uma é PCI Express de vídeo, né? Ele tem uma porta além da 10 portas USB, uma porta gigabit de internet, 2 portas PCI Express 16. Aí diz que podem ter versões com uma só ou com 2 de 8. 2 PCI Express de 1, esse slot chorro, não é Zorro, é chorro, 2 PCIs. Qual era o nome daquela placa de adaptador que a gente podia usar na Amiga para usar a placa PCI? Retaliator. Tá. Mediator, isso aí. Mediator. Então provavelmente já tem uma Mediator embutida, né? 2 slots PCI, 2 portas seriais, 4 SATAs, uma IDE, um conector JTAG, provavelmente para você reprogramar alguma coisa na placa, e um conector para Compact Flash. Só para quem quiser saber o preço, curiosamente, $1.295, pelo menos, porque antes que alguém tenha um ataque, esse foi o preço do lançamento do Amiga 1000 em 1984. Final de 84, não foi, João? Ou foi 85, seu amigo? 85. 85, tá. Foi lá. Ou seja... Salgadinho, né? Mas aquele negócio, né? Placa feita sob encomenda, né? Pouca gente produz. Não é o tipo da coisa que é produzida em larga escala. Então, mas é uma coisa bem interessante. Quem tiver interessado, tem um link também com o endereço para você encomendar a sua. Quem tiver interessado, se comprar uma, convida a gente para dar uma olhada. A gente faz Com uma certeza. matéria. E por último, falar de 2 notícias sobre ligados a MSX. 3 notícias, para ser exato. Primeiro, que pela época que vocês estão ouvindo esse episódio, o site do grupo MSX Rio já deve estar atualizado. Se não tiver, pode jogar pedra no pessoal do site. Não no site, mas vai o pessoal, culpa deles. Já devemos estar com as datas dos encontros no Rio, que é a MSX Rio. Todos vocês que estiverem ouvindo são convidados, visitem o site www.msxrio.com.br. Devemos ter um encontro no mês de março, um encontro no feriado de Corpus Christi no mês de junho e um encontro no mês de setembro. Deverão ser esses. Segunda notícia. E o Frank, hein, João? O Frank, como o próprio nome diz, é uma coisa monstruosa. O Frank é o seguinte, a ideia foi de fazer um cartucho que substituiria o VDP do MSX por um VDP de Master System, com o objetivo de rodar os jogos do próprio. Aliás, o VDP do Master System também já vem com o processador de áudio dele, que é parecido, mas não é igual ao do MSX. Portanto, teríamos portes 100% de jogos de Master System. Uma das coisas mais interessantes é que o VDP do Master System já é uma evolução do TMS 9918. Portanto, ele pode rodar os próprios jogos do MSX, só que muito mais rápido. Então, foi rodado Salamander nele com uma velocidade muito mais rápida e scroll fino. Isso que é tentador, né? Parece que um desenvolvedor já criou uma área no site dele para colocar ferramentas para desenvolver para o Frank. Isso. Para converter software. Inclusive perguntaram se iriam fazer um exec-rom ou algo do gênero para a Frank. Ainda ninguém, como posso dizer, se manifestou. Quem quisesse se manifestar aí... Exec-rom, para quem entendeu, seria um programa executável para o MSX. O exec-rom é um programa de produção nacional, criado pelo Adriano Cunha, que ele pega os arquivos .rom que você encontra em qualquer site na internet para baixar e permite que você carrega aquele .rom e joga, por exemplo, numa Mega RAM e execute lá. O que facilita enormemente, em vez de carregar apenas as versões em formato Mega RAM, tudo não. Você tem um .rom, tem a Mega RAM, carrega e joga lá. E isso é uma coisa legal. Então talvez já estão querendo fazer isso para carregar ROMs do Master System no MSX. Perfeitamente. E executando via Mega RAM. Interessante. Interessantíssimo isso. Tem alguns que discutem, vale a pena, não vale, alguns acham legal, outros acham besteira, perda de tempo. Bom, para quem estiver interessado, a peça mais importante do Frank é o processador de vídeo áudio da Sega do Master System. Você encontra o Master System em brechó hoje por, sei lá, 20, 30 reais. Acho muito caro de fazer um. A placa do Frank, montada por eles estavam vendendo por, se eu me lembro bem, acho que era 60, 70 euros. Seria legal se fazer uma versão sem o processador do Master para ser colocado aqui, né? Ser soqueteado com... É verdade. O Master System, como eu disse para você, nós temos as toneladas. Nós temos a balde, né? Isso. É fácil você achar. Lembrando que tem que ser o modelo 1.
Aquele preto, clássico, retangular, que tem entrada para o óculos 3D. Parece que não serve modelos mais novos, somente esse. Mas esse é mais difícil de achar, né? Nada! Não? Eu achei outro dia num brechó, Nossa. R$20 que eu paguei nele. E comprou? Comprei. Ah. Sim, eu estava pensando na Frank quando eu comprei ele. Eu acho que a última notícia que a gente pode fechar já na sessão é um diálogo que está muito forte na lista de discussão de MSX, né? MSX-BRL, que é o leitor de cartão SD, né? Que vai facilitar muito a vida de usuários, não só de usuários de MSX, como de outros micros clássicos. Uma coisa que a gente encontra, por exemplo, hoje em dia por MSX, você encontra por aí o emulador de drive. Tem um projeto de um francês que criou um emulador de drive, que ele permite você carregar por um cabo USB, carregar do PC, emular um drive de disquete no seu micro clássico e poder carregar. Um brasileiro, o Vitor Truco, carioca inclusive, pegou o projeto, melhorou e adaptou de forma que pudesse usar um cartão de memória. Você usa um cartão SD que você compra na padaria hoje em dia, um cartão de 2 GB por 15, 20 reais. Você pode pegar, entupir aquele cartão de disco e acessar por ali. Você espeta na máquina, coloca, procura. O dele funciona não só no MSX, funciona também em Commodore 64 e várias outras plataformas. Ele conseguiu fazer funcionar. Spectrum também, né? Spectrum também. Mas uma coisa que aliás, é muito funciona melhor no Spectrum do que no Commodore 64. O Commodore 64 ainda tem um problema da arquitetura do drive dele, que muitos jogos utilizam, até para travas e tudo mais, o acesso aos chips que tem no drive. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é o seguinte, esse leitor de cartão, o que eles fizeram? O pessoal pegou um japonês, desenvolveu um projeto de pegar um cartucho SCC. Quem não conhece o cartucho SCC, o que acontece? A Konami lançou jogos para MSX que eram jogos Mega ROM com o chip SCC, que aumentava a qualidade do som. O que tinha de no SCC? Quantos canais mesmo tem, João? Eu nunca lembro de cabeça. São 5 canais na versão normal, que vem nos cartuchos, e 6 na versão Plus, que é que vem como um cartucho realmente de áudio, que a Konami comercializou nos jogos de disco. Então, assim, como o SNET, por exemplo. O SNET eu tinha, né? Isso. Então você tinha os 5 canais de som, realmente o som é uma grande diferença. Quem ouviu a nossa vinheta de abertura, o som do Nemesis, que está na abertura do Grade Zoom, é com o SCC, então o som tem um brilho diferente, é mais bonito, é mais cheio o som. É muito comum na comunidade MSXeira o pessoal pegar o cartucho SCC, desabilitar a ROM, botar uma chavinha e você usar só o chip SCC ou ligar a chavinha e usar o jogo que está gravado. Coisa muito comum. Então o sujeito resolveu dar um uso extra para alguns cartuchos com SCC. Ele arrancou a ROM, botou uma memória flash e fez toda uma adaptação que é um pouco trabalhosa. Dá para fazer, mas ele acrescentou ali, ele removeu a ROM, mas colocou um leitor de cartão SD. Então você tem ali um dispositivo que você pode enfiar um cartão de memória, botar programas, rodar programas a partir dali, tudo a partir do cartucho. Tem inclusive projeto que era usando 2 leitores de cartão. Tem a memória flash que funciona como se fosse drive A, e isso simplesmente é fantástico, porque você simplesmente elimina os disquetes. Uma outra solução, além do emulador de drive, que, mas o pessoal pega e ignora o disquete. É uma coisa que todo mundo quer, quem trabalha mexe com micro clássico, é se livrar dos disquetes. Porque o disquete está cada vez mais raro, cada vez ninguém está usando. A tecnologia está a tendência a eles se estragarem. Inclusive eu tenho um projeto para fazer com os meus disquetes, que é forrar uma parede. Lá no trabalho a gente vai forrar uma parede toda com disquete. Estamos acumulando disquete já há algum tempo para fazer isso. Eu prometo que o dia que a gente realmente fizer, vamos publicar uma foto. Então, um leitor de cartão SD, tá todo mundo empolgado. Um rapaz do Brasil montou, fez inclusive vídeo, botou vídeo no YouTube a respeito desse leitor de cartão, rodando, disponibilizou o material, comentou e tá todo mundo empolgado. Porque simplesmente você pode dar adeus pro drive de disquete de uma vez, de uma maneira. É claro, ao custo de sacrificar um cartucho SCC. Mas se você tiver um jogo como, por exemplo, Penalty Race 1 e 2, que praticamente foram criados para isso... Não foram. Pessoal, eu sei. É que simplesmente foi os jogos que mais venderam com que usam SCC. Tem tiragem muito maior. E vamos dizer que o pessoal tem menos pena de sacrificar um desses do que um Salamander, ou um Nemesis, ou um Kings Valley, né? Com certeza. Não, com certeza. Porque quem em sua sã consciência no Brasil quer só jogar baseball contra o computador e o computador na rouba? Eu tenho 2 cartuchos SCC no meus MSX, eu tenho um com o episódio 2. Aliás, para ser mais interativo ainda,
vou mandar também outro desafio para os nossos leitores. E aí, gente, Penan Race 1 e 2, vale a pena passar o cerol e virar SCC ou melhor, leitor de cartucho, ou você acha que os jogos valem a pena? Mande também o seu e-mail pra gente. Diga que do tipo, Ricardo tá errado, eu adoro beisebol. Ou então aquela, não, passa o rodo no cartucho, quero nem saber. Manda aí o que vocês acham. Exatamente, vamos ver qual a opinião. O que vocês têm a dizer? Penan Race, sacrificável ou jogão? Eu, pelo menos, já tô dizendo. Pra mim, o Penalty Race 2 que eu tenho aqui, assim que eu arrumar alguém que monte pra mim esse esquema de eletrônica, alguém realmente disposto a fazer, vai para o saco. Vai a ROM pro espaço. Vamos meter um leitor de cartão ali e pronto. Mas, vamos ver. O João dá uma boa ideia, vamos ver. Quero saber qual a opinião de vocês. Isso. Tá ok? Tá bom de notícia, né, João? Tá bom, vamos fechar por aqui. Os fãs de Penan Racing depois mandem cartas bombas ou contratos para casa do Ricardo. Pois é, né? Aqueles que resolverem entrar na nossa discussão filosófica, o que define um micro ser um micro? Isso. Quem tomar alguma decisão quanto a isso. Que não seja vir com a velha frase, ser ou não ser, eis a questão. Quem tiver alguma opinião a respeito, agradecemos que possam tecer seus comentários também, tá? Que a gente promete que vai ler, não sei se a gente vai responder ou não, são outros 500. Sendo que as cartas já tentando ao Ricardo e só vai ler uma única vez. Pois é, eu vou ter que ler com o Esquadrão Antibombas. Então tá ok, por hoje é só em termos de notícia. Tchau, tchau.